É só me dar um ok que a gente já inicia. Tá bom. Ok, perfeito. Então, hoje é a nossa reunião de abertura da nossa implantação de sucesso. E, primeiramente, deixa eu me apresentar para vocês, né? Eu já estou conhecendo um pouquinho melhor de vocês. Eu me chamo Paloma, sou analista de implantação aqui na Suits e eu serei a analista de vocês. Então, em toda essa jornada de treinamentos, configurações, eu vou ser o ponto focal, auxiliando em todas as dúvidas, em todas as demandas. E lá no nosso grupo está também a Esther. A Esther é a nossa coordenadora de implantação, que se em algum momento for necessário o auxílio dela, ela estará lá para nos auxiliar. E explicando para vocês também esse nosso passo a passo das etapas da nossa jornada de implantação, nós passaremos juntos por 4 etapas. A primeira etapa é esse nosso encontro de hoje, o nosso kickoff, aonde de forma breve eu vou trazer um overview ali das principais configurações de alguns módulos que nós temos. Eu vou entender as prioridades de vocês para que a partir disso a gente possa definir o nosso cronograma. A segunda etapa é realmente os treinamentos. Então, eu vou passar com vocês por cada módulo, explicando a funcionalidade, trazendo essa capacitação para vocês. E, em meio aos treinamentos, a gente já vai trazendo também os processos de vocês para dentro da plataforma. Então, a gente já vai realizando as configurações, para que na terceira etapa a gente tenha a ativação e o uso da plataforma. Então, vocês capacitados. Plataforma configurada, a gente libera o login de acesso ali e já implanta com os franqueados. E a quarta etapa é a etapa de suporte. Então, passados-se mais ou menos 45 dias, a gente tem a passagem de bastão, que é onde o nosso time de suporte é inserido lá no nosso grupo para acompanhar vocês em toda a vida que vocês estiverem aqui com a gente. A gente entende que as dúvidas, elas surgem realmente na usabilidade, ali no dia a dia. Quanto a isso, vocês podem ficar super tranquilos, terão pessoas ali capacitadas para prestar esse atendimento para vocês. Agora que a gente entendeu a nossa jornada de implantação, eu gostaria que vocês me contassem um pouquinho melhor sobre a empresa, quanto tempo que vocês têm de mercado, a quantidade de lojas, como que vocês conheceram o SUT, se foi pesquisa, se foi indicação, e qual que é o foco hoje da empresa. Então, o que que vocês pretendem? Se tem algum módulo que é uma prioridade, uma dor ali para vocês, podem ficar super à vontade. Bom, acho que eu posso falar por aqui. Talvez não tenha algumas coisas históricas aqui que eu não tenha, mas eu vou também ser bem breve e resumir. O ponto é o seguinte: a gente está chegando ali nas 500 franquias. A gente utiliza hoje uma plataforma já para se comunicar com o nosso franqueado, que é chamada Extranet. Essa é uma plataforma, posso dizer, um pouco mais embrionária, e lá no passado a gente aceitou um pouco também o desafio de, junto com eles, desenvolver e incorporar funcionalidades e ir construindo ali a plataforma. O que ocorre é que, assim, a gente cresceu muito mais rápido do que a evolução da plataforma. E a gente vem tendo algumas dificuldades. Então, a gente passou, acho que agora estabilizou um pouco, mas a gente passou grandes momentos com dificuldades ali no checklist, por instabilidade da plataforma, por inconsistência de alguns processos. O nosso canal ali de repositório, ele também deixa um pouco a desejar, então a gente também teve algumas dificuldades nesse ponto, na divulgação do material de marketing. E a gente tem, mas isso acaba que não sendo mais uma grande dor aqui, porque a gente vai ativar por outro caminho. É um canal de controle dos pagamentos. A gente construiu com eles um repositório dos boletos, da parte de pagamento, central de pagamentos dos nossos franqueados, mas a gente acabou que a gente está utilizando lá, mas a gente acabou entendendo que essa função faz mais sentido ao módulo de B2B, que é um dos módulos que a gente também está fazendo o pick-up da ativação do nosso sistema de RP. Então vai ficar por lá. Aí, lógico, aqui a gente vai ter que discutir depois como embedar, vou usar esse termo portuguesado, embedar essa visão dos boletos dentro da SUS. Então, assim, são nossos clientes franqueados. Nosso modelo ele é de 100% franquia. A gente tem também, aí a Ju pode falar muito mais aqui, uma gestão e controle da expansão, do processo de obra, do processo de inauguração lá das franquias. E a gente tende a utilizar, uma das fragilidades também que a gente tem na plataforma atual, ter essa plataforma como nosso, eu não vou usar o termo CRM, mas é um CDM, talvez, uma central de dados
para nos dizer tudo que a gente conhece e sabe do franqueado, né? Então a gente não conseguiu hoje estabelecer isso com a nossa plataforma atual, é um desejo, e a gente sabe que com vocês a gente vai atingir esse objetivo. Então, esse é um dos pontos fortes também. O outro ponto que você me perguntou aqui é importante colocar a gente teve a informação e conhecimento do assunto por alguns canais. A gente, dentro da nossa companhia, a gente tem umas 2, 3 pessoas que acho que trabalharam na Tieto e algumas franquias lá que utilizaram já SUPs. E mais recente foi o próprio Julião, que está com a gente há alguns meses. Ele utilizou SUPs, acho que em uma ou 2 empresas passadas que ele teve. E também conhece o... Qual é o nome dele? O Abrilar, que está no mudo. O Rodrigo. O Rodrigo, exato. E aí ele me apresentou, e aí a gente seguiu aí e conseguiu chegar numa boa negociação. Então, foram esses caminhos aí de conhecimento e encontro a SUPs. Agora, eu coloquei os pontos principais aqui, esse aqui eu vejo, tá? Tem mais pontos aqui que eu acho que a Rô consegue colocar, principalmente na espera ali do atendimento, e ajuda também no dia a dia das operações. O Robson, não sei se o outro Robson não, né? Os Robsons, eles estão recentes com a gente, ainda vão chegar ali as dores e tal, mas é importante já que eles se ambientem com esse cenário novo e esse caminho mais, eu diria, mais estruturado e consistente do que a gente quer ter no canal de comunicação com nossos franqueados. Então, e só para complementar aqui, tá? O Francisco e a Gerson que estão aí são de TI, então eles vão estar aí atentos para poderem dar um suporte mais até internamente ali a nossa equipe aqui para poder fazer o melhor uso da plataforma. Então é isso. Acho que eu consegui responder um pouco das suas dúvidas aí. Rô e Ju, se quiserem acrescentar alguma coisa que seja importante aí, por favor. Não, ô Paloma, a gente já conhecia, né? Eu acho que foi o Rodrigo ou qualquer outra pessoa da SUTS que veio aqui e explicou toda a plataforma para a gente, tá? No meu caso, tá? Como eu sou do SAF, atendimento ao franqueado, o mais importante é ter esse canal de comunicação com o franqueado, abertura, encerramento de chamado, deixar colocar anexo, fotos ilimitadas, porque a gente tramita muita informação através dos chamados, e também a oportunidade de fazer abertura de chamados internos. Tá, então são esses 2 pontos, com o franqueado e o atendimento interno. E também a oportunidade da gente abrir chamado para o franqueado caso tenha necessidade, né? Porque a gente está tentando extinguir aí o contato com o WhatsApp, né? E deixar focado tudo registrado dentro da plataforma. Tá, e aí acredito que a SUTS atende esses quesitos que eu falei. Sim. Vai sim, Rosana, a gente vai conseguir ter todas essas funcionalidades. Ao decorrer dos nossos treinamentos, a gente vai ver que a plataforma ela é muito robusta e ela traz ali várias formas de parametrização. Então, vocês vão ter um leque de possibilidades de ajustes aqui. E assim... Pode falar, desculpa, pode falar. Não, imagina. A identificação da loja, a gente vai escolher como que a gente quer enxergar. Exemplo, a gente pode enxergar ela como número, a gente enxerga ela como nome, ou os 2 juntos. A gente consegue fazer isso? Sim, o nome fantasia, vocês quem vão definir. É realmente uma forma que vocês vão bater o olho e identificar aquela unidade, saber quem que é o franqueado, a melhor forma para vocês, o que fizer sentido ali para vocês. Ah, perfeito, então. Ô, Paloma, é que na verdade você tem uma apresentação para fazer, né? Para seguir, né? É porque assim, toda essa conversa a gente já teve antes, a gente já entendeu o que a SUTS vai preencher para a gente, né? Então, a gente já viu todo o link que você tem com o módulo de expansão, implantação, o de cadastro certinho. Então, hoje a gente está falando com você porque a gente já viu que atendeu. Eu só queria entender depois agora quais são os próximos passos, o que você precisa de informação, o que a gente tem que fazer. Só para a gente poder seguir aí com a sua apresentação. Não, perfeito. Então, maravilha. Esse encontro aqui, o objetivo principal para mim é entender como que vocês fazem as atividades hoje. Para a gente, a partir disso, pensar em como nós vamos trazer esses processos para dentro do SUTS. Então, eu vou tentar ser o mais breve aqui possível e a gente vai conversando.
Tá, então, pá, deixa eu só colocar, então, pontuar para você um pouco dessa visão que o Fê e a Rô trouxe, tá? Então, de fato, a gente já tinha conversado mesmo lá atrás, né, com o Rodrigo, ele também, eu não lembro se era o Rodrigo ou foi uma outra pessoa direta, tá? Mas a gente entendeu, então, basicamente, hoje, a gente não tem uma conversa em todos os processos e a visibilidade para todo mundo. Então, hoje, a informação tá num lugar, né, tá perdido, fluxo, processos, itens. Então, a nossa principal ideia, acho que com todos os envolvimentos e todas as áreas aqui, a gente ter tudo num lugar só, tudo uma coisa que converse, se qualquer momento a gente muda, seja pessoas ou qualquer coisa, todos os históricos, todas as informações estão ali, né? E até para não perder nenhum tipo de informação ao longo do processo. Então, por exemplo, a gente conversou e viu e entendeu, né, do começo do franqueado até ele ficar operando. Então, por exemplo, a gente está falando lá na expansão, então entra. Eu só lembro, eu não vou lembrar, talvez, desse detalhe. A gente tem uma plataforma que é o RD Station, que é a coleta de CRM, tudo bonitinho. Então, a gente conversou um pouco na metade do caminho para dentro. Então, teria um fluxo inicial, que a gente fala da expansão, que a gente queria ter registro de todas as documentações que estavam circulando daquele franqueado, para não ficar nada fora. Então, entender o processo dele. Então, eu lembro que ele me mostrou um fluxo. Tipo, parecia um Trello, um Kanban ali, né? Tudo certinho. Então, a gente conseguia deixar exatamente assim, Juliana entrou, então eu consigo ver a COF dela, consigo que ela fez aquilo, eu consigo ver pré-contrato, eu vi que emitiu nota fiscal, exatamente todo o fluxozinho dela. E eu lembro que ele me mostrou que quando a gente desenhava o fluxo ali, pegava e falava assim, beleza, agora esse cara tá para dentro de casa, ele precisa começar a fazer todas as coisas dele aqui dentro. Então ele entrava num fluxo de implantação, né, de loja, onde dali dos documentos ele começava, tá bom, agora o que ele tem que fazer? Ele vai ter que começar a falar com o fornecedor, ele vai ter que fazer contrato, ele vai ter que fazer, tem as etapas, todas as etapas, com começo, meio e fim, sendo elas paralelas ou sequenciais, teria interação do franqueado de reportes, né, dele colocar a informação, teria interação do fornecedor para incluir, então, por exemplo, ele chegou na parte de arquiteto, tá? Então, tem um momento lá que para a gente deixar todo o registro de documentação de arquitetura lá do executivo, inclusão, tudo certinho, né, assim, e a gente acompanhando todo esse fluxo. E ele mostrou também até uma forma da gente conseguir fazer relatórios de lá. Então, eu conseguia puxar dashes e informações por etapa, quem estava previsto para inaugurar na tal data, quem entrou, quando entrou. Então, para a gente ter todo um relatório já desenhado por ali. E aí o que era legal era que a gente, diferente de quem estivesse liderando ali aquele boxezinho, seja por áreas ou algo assim, eu lembro que a gente conseguia encaminhar direto para as áreas responsáveis, tá? Então era literalmente um fluxo do começo e fim, porque quando acaba também a implantação, né, vai para a operação, aí vem a parte também lá na operação, aí a gente tá falando de checklist, acompanhamento, ao longo da jornada, vai ter interação que é treinamento, que é o time que eu acho que do outro Robson que não entrou. Então a gente precisa entender como vai ficar toda o flow dele lá a trilha de conhecimento que ele vai fazer, até porque para a gente no momento de implantação, operação, tem que saber se ele fez todos aqueles treinamentos, então o acompanhamento sequencial, ter o check de que ele leu, que ele assistiu, qualquer coisa do tipo, né? E aí também um pouco que envolve a Rô ali e aqui, que é quando nasce o franqueado dentro do sistema. Então nasce aqui, né, no momento dessa etapa aqui, onde a gente vai fazer todo o perfil da loja, né? Então, com todos os históricos. Então, para ter todo o histórico que vai ficar ali a gente colocou o tamanho da loja, aluguel, tudo que é do cadastro do franqueado ali também dentro, sabe? Então, onde tudo se conversa, onde tudo tá interligado, porque hoje é um pouco perdido, hoje tá tudo num canto, tá tudo com alguém, tá tudo solto, e aí, pelo que eu lembro, pelo menos, tá, a gente conseguia fazer tudo num fluxozinho dentro da SUTS, né? Perfeito. Ju, é exatamente isso. Tá? É porque eu falei, eu sabia que a plataforma já atendia, a gente conversou já, então se estamos aqui, que todos nós votamos, tipo assim, beleza, vamos mudar, né? Então, só te dando, assim, que tudo que você sobre é uma dor nossa, é o que a gente não tem, então a gente para o processo aqui, agora vai offline, aí faz um negócio offline, aí volta, não, mas agora outra pessoa, aí agora virou interno, agora virou externo, então é meio confuso, e aí a gente viu que isso dá para fazer um flow aí dentro de todo o envolvimento de todo mundo e guardando todo esse histórico, essas coisas aí. A jornada do franqueado mesmo, né? Não, perfeito. Exatamente, Ju, a gente vai conseguir ter toda essa jornada, desde o processo da prospecção até a finalização da operação da loja ali, do franqueado. Então, por exemplo, aqui, ó, módulo de expansão, a gente passa para implantação, tem chamados para centralizar a comunicação, checklist para a gente avaliar. Eu não sei se o Robson ia acrescentar alguma coisa aqui, ele ligou o áudio.
Não, tá tranquilo, tá, gente? Pode conduzir. Eu vou ficar aqui acompanhando um pouco mais. Depois eu vou fazer algumas perguntas. Talvez eu até te procure, tá, Felipe? Pedir um pouco dessa abertura para entender um pouquinho do formato de contratação, as possibilidades e caminhos, de uma eventual, tá, Paloma, customização. Eu conheço um pouco da ferramenta, tá bom? Por outras interações, a gente já teve negociações anteriores aí, enfim. E depois eu quero entender um pouquinho, backlog, qual o custo dessa hora, eventualmente, se a gente precisa fazer alguma coisa, entendeu? Porque não vejo sentido dentro da empresa, muito menos aqui da área, falando aqui por mim, tá? Mas a gente ter mais de uma ferramenta, né, para fazer serviços. A gente deveria ter uma integração, trabalhar talvez no mesmo ambiente, para ganhar velocidade, uma série de vantagens que a gente pode vir a ter aqui, tá bom? Então, desde a minha jornada inicial, da gestão do meu lead, tá? Até a minha aprovação, meu checklist de aprovação de loja, uma inauguração, nós deveríamos gerir dentro desse processo. Claro que toda a mensageria, os canais de comunicação de maneira geral e etc., que estão dentro dessa jornada, eles deveriam ser canalizados aqui. Eu tenho várias réguas, eu tenho vários formatos de trabalho aqui dentro. Eu tenho desde a gestão de uma equipe comercial, com viés de operações, que faz a atuação com esse meu lead ou com o próprio franqueado que busca expandir, há uma outra régua, uma outra trilha interna de gestão da equipe de implantação, da Juliana aqui, e outros formatos também de atendimento e interação, que eu acho que vai cobrir também um pouco do que a Rosana trouxe. São coisas muito parecidas no final das contas, mas a decisão de não seguir nas minhas experiências anteriores, tá, foi justamente por essa dificuldade, ou custos, ou algo do tipo, para que a gente conseguisse ter um pleno atendimento das necessidades de uma área, tá? Então, depois, talvez até no outro fórum, tá bom? Por isso que eu vou me reservar aqui, a gente, de repente, bater um papo, questões mais estratégicas, entender o que nós queremos, até onde nós podemos, tá bom? Por isso que eu vou me reservar aqui, tá? Para tentar ouvir vocês. Tá. O Robson, importante entender também que aqui a gente já está no processo de vai, tá? Não tem... Então vamos, então tá bom. Não, na verdade já foi. Então a gente precisa só agora pegar aqui colocar a mão na massa, né? Agora é colocar a mão na massa. E fazer isso quanto antes. Até porque, eu sei que aí já é um outro tema, mas a gente tem a nossa convenção daqui uma semana praticamente, e a gente vai já falar, a gente já tem falado sobre isso. A gente reforça isso na convenção, é importante. Então, já vai criar assim uma expectativa, e aí a gente já começar a trilhar aqui a questão de prazo, né, para ver como que vai ser a nossa estratégia para poder fazer esse tombamento. Então, assim, Paloma, um dos pontos importantes, se vocês têm isso nesse kickoff ou pré-kickoff, é uma ideia de cronograma, quais são os próximos passos que vocês esperam da gente, como a Ju colocou, né, que tipo de informação, como que a gente começa a estruturar, porque, sim, a gente tem uma experiência, né, com a plataforma antiga, mas a gente também quer e precisa estar aberto às boas práticas que vocês vão nos trazer, para que a gente consiga fazer e tirar o maior proveito, eu diria, da plataforma. Então, fique aberta aí para poder nos trazer os melhores caminhos para que a gente avalie aqui e se adeque de alguma forma. Mas o ponto também que a Rô colocou é muito importante, que a gente quer ter isso, aliás, a própria Ju colocou, a gente quer ter isso como um concentrador, né, a centralização dos nossos dados. A gente não tem esse repositório administrativo para poder contar a história do nosso franqueado, né? Então, esse é um dos principais pontos também que a gente espera daqui, que a plataforma nos traga. E aí depois, assim, o Robson, acho que depois a gente pode ver mesmo esse ponto de como incorporar, de certa forma, as capacidades funcionais da RD dentro da SUTS. E eu tenho o maior interesse em unificar tudo e ter a visão simplificada em uma única plataforma, atendendo quase que o 360. Então, a gente está com o mesmo pensamento aí. Poxa, legal, gente. Obrigado. Conta comigo. Está decidido, tá bom, Felipe? Vamos executar. Vamos embora. Show. Maravilha. Então, é uma dor que a gente vê na maior parte dos nossos clientes, ter várias plataformas para cada processo específico. Então, o SUTS, ele vem para isso, para unificar todos os pontos de contatos que a gente precisa ter com o franqueado, desde a parte da expansão até a operação da loja dele ali.
Então, eu vou começar a apresentar para vocês um pouquinho, de forma bem rápida, alguns treinamentos que nós teremos, vou entender como que vocês fazem, para a gente também entrar em uma linha aqui de raciocínio para identificar como que nós vamos trazer esses processos, se nós vamos trazer nesse primeiro momento esse processo, tá bom? Ótimo. Perfeito. O primeiro treinamento, que é uma base para todos os outros, que para vocês também é muito importante, é o de cadastros, onde a gente vai entender como que nós vamos centralizar as informações das pessoas da franqueadora, como que nós vamos cadastrar as unidades e os franqueados, e o ponto mais importante, como que a gente vai centralizar as informações desses cadastros. Então, como vocês trouxeram, é muito importante ter esse registro. Hoje, na SUTS, nós fazemos os registros, nada é excluído. A gente vai inativar e a qualquer momento vocês têm acesso às informações que vocês antes tinham centralizado aqui. E um ponto muito importante desse treinamento também é que vocês vão entender ali como que a gente vai parametrizar a permissão de acesso de um colaborador. Porque o que um usuário consegue ver e fazer na plataforma, vocês quem vão dizer. Hoje, essa centralização de informação, de documentos, vocês fazem o gerenciamento em algum local, em alguma plataforma? Como que acontece? Hoje a gente faz isso na extranet, mas é de uma forma bem... Assim, a gente tem isso na extranet, tem alguns controles de planilha, imagino, né, Ju? E a gente tem isso no nosso... e a gente tem isso de uma forma, de uma estrutura diferente um pouco, mas a gente tem isso no RP, que é onde eles fazem os nossos pedidos aqui. Não, perfeito, entendi. Então, nesse treinamento... Mas aí, Paloma, é importante que você diga assim, ó, o ideal aqui, ó, a estrutura de dados ideal para a gente poder ter esses cadastros aqui dentro. Aí a gente vai correr aqui atrás em normalizar nosso cadastro para poder te enviar a visão inicial, né? Perfeito, entendi. No nosso treinamento, a gente vai conseguir ver com detalhes como que funcionam esses cadastros e como vocês vão centralizar essas informações. Mas esse cadastro inicial, a gente sempre auxilia vocês. Então, quando a gente finalizar ali o primeiro treinamento, eu vou compartilhar umas planilhas, vocês vão preencher com as informações de pessoas e unidades, e a gente vai importar para dentro da plataforma. E depois vocês vão fazer ajustes finos, como centralizar documentos ali dos colaboradores e das unidades. Tá bom? Tá ótimo. Maravilha. Um outro módulo que nós temos aqui... Para acrescentar um pouco nisso, pá, rapidinho. Aí eu não sei, só jogando aqui as coisas, aproveitando que tá os meninos aí e o Fê, né? Porque assim, hoje também, pensando no que você está falando, tá de cadastro, a gente tem vários, parece que sistemas, por exemplo, que é o Citel. Então, eu não sei qual que é o futuro da situação, a gente acredita que a gente vai ficar com ela. É porque, quando a gente fala assim, que metade de cada coisa que a gente precisa está em um lugar. Por isso que a ideia, talvez, da SUTS agora, é a gente tentar, ao máximo, centralizar tudo ali, entendeu? Concentrar tudo ali. Então, por exemplo, só para você entender, a Citel hoje, ela tem um foco ali pra gente, muito mais respeito a meio que financeiro, fiscal, emissão de nota. Então, os dados que estão lá da forma como a gente imputa é visando essa coisa de controle, com boleto fiscal, pedido, né, no caso, aí sincroniza com a logística e tudo mais. Então, ele nasce o mais puro ali, a gente coloca o cadastro dele lá, por exemplo, entendeu? Só que quando vai para a SUTS, que é hoje como se fosse a nossa extranet, que é... O conceito é, de qualquer forma, é uma extranet, mas o nome também é extranet, a gente também faz um cadastro na extranet hoje. E a ideia da extranet é ela ter mais ainda conteúdo, porque eu não consigo ter na Citel tanto. Então, em teoria, a não ser que se o Fê tem alguma coisa em mente sobre a sincronização entre os sistemas, algo do tipo, mas é como se fosse assim, hoje eu faço lá o Citel um cadastro, eu faço lá na extranet outro, e só que assim, vamos supor, fiz extrato, desabilitei ele. Em teoria, eu não vou excluir ele da extranet. Eu desabilito ele para ele ter lá registrado que ele está destratado com o distrato dele imputado em sistema, porque num dash ou num histórico ou algo do tipo tá lá. A Citel não faz isso. Eu só vou lá na Citel e inativo ele para não emitir mais boleto, entendeu? Quero dizer assim, então assim, cada vez mais a gente vai colocando. Então, por mais que eu desabilite ele no varejo, que é onde ele faz pedido, que aí eu acho que vai sincronizar, talvez, com as frutas aqui, ou algo do tipo, é tudo a mesma coisa, mas vai estar tudo como o hub principal vai ser a SUTS, entendeu? Eu não sei se eu consegui responder o que você estava perguntando, mas só para você ter uma visão um pouco de cadastro. Mesmo esquema. Eu não quero que eu perder o histórico de um cara, de vários processos de chamados que ele fez, ou algo do tipo que está envolvendo um pouco do time da Rô, dentro da SUTS, porque eu não tenho isso na Citel. Né? Eu não tenho isso na varejo, eu não tenho isso
no varejo, na Citel hoje e tudo mais. Eu tenho, a ideia na Sults estar lá, de alguma forma, mesmo esquema, com flags, onde eu possa ter um dash em um momento aqui bater, quando vai o Julião, nosso diretor, para uma reunião, algo do tipo, na hora que ele bate, ele vai conseguir ver tudo um dash. Quem destratou, o que desabilitou, aonde tá, quanta ação, o que virou, que categoria ela é. Então, tipo, tudo ali, que é o que a gente não consegue ver na Citel, entendeu? Entendi. E, Ju, um ponto muito importante que você trouxe é esse gerenciamento que vocês fazem hoje da parte financeira. O SUTS, ele tem um foco em gestão operacional. A gente não envolve essa parte financeira. Então, é um ponto ali para a gente pensar, porque faz todo sentido vocês manterem essa plataforma hoje. Porque esse controle financeiro a gente só consegue fazer realizando registros de forma manual na plataforma. Mas é um pouco diferente. Mas veja, né, mas vamos lá. Essa parte financeira é aquilo que eu estava falando no início. A gente até começou a criar isso lá na extranet atual, um repositório de boletos e tal, para que o franqueado tivesse visão, mas a gente entendeu, não faz sentido a plataforma de comunicação com o franqueado, ela tem que ter um propósito de operacional e a parte de marketing. Então, no RP, a gente está ativando um módulo meio que um projeto em paralelo ao que está acontecendo aqui com a SUTS, que é o B2B, onde vai permitir o franqueado submeter seus próprios pedidos ali sem a interação de um vendedor, e automaticamente ele vai ter uma área nesse escritório virtual, alguma coisa que eu posso chamar assim, onde ele vai ver lá a central de pagamentos. Aí lá ele vai ter todo o histórico de pagamentos dele, os boletos pendentes, o que ele pode, boleto atrasado, onde vai poder clicar e emitir uma segunda via, coisas do tipo. Só que isso tudo, depois a gente vai discutir na linha da customização, como fazer um embed dessa central dentro da SUTS, para que ele não tenha que ter um link lá do B2B mais o link da SUTS. Não, é um link SUTS como para tudo, centralizando, e ele vai ter uma área lá que vai lá para B2B. Ele clica lá, abre a telinha lá do B2B da A gente vai conseguir sim, Felipe. É isso aí. Então, essa visão, e aí reforçando o que a Ju colocou, a gente vai ter sim assuntos como o Master Data. Então, assim, os dados principais ali daquele cliente, o registro, os endereços e tal, se uma vez alterados dentro da SUTS, a ideia é que a gente sim replique, e aí é uma outra conversa, mas replique sim para a Citel, da mesma forma que se a gente tiver um extrato, esse status dentro da Citel já seja automaticamente replicado. E aí a gente começa a garantir ali uma integridade entre os dois sistemas. Coisas que eventualmente a gente queira ter na Citel para ter um retorno para a SUTS, pode ser que aconteça também. Eventualmente ele está inadimplente, alguma coisa, só que estou falando de um status mais resumido. Alguma coisa que a gente queira voltar, eventualmente a gente voltar para a SUTS também e sinalizar isso dentro do painel dele. Então, assim, teremos isso, viu, Ju? A ideia que a gente tem, assim, não é o primeiro step aqui, né? O primeiro step a gente tem que colocar o avião em voo, e aí a gente vai incorporando essas features adicionais. Mas o importante é ter em mente que a SUTS é o grande repositório, é o master data de tudo. Então, a história, o histórico, aliás, do cliente, esse processo de cadastro, o processo dos dados, o que ele tem com a gente, não tem. Até tem uma dúvida depois, aí a gente pode falar mais para frente, que é que muitos dos nossos franqueados, eles têm mais de uma franquia, né? Como que eles vão se comportar dentro da SUTS, eles vão ter que ter vários usuários, você tem um usuário mãe, enfim, mas não precisa se preocupar agora, isso é uma coisa lá para frente. Enfim, a SUTS tem que ser o nosso grande concentrador de dados. Não, perfeito. Na verdade, Fê, isso que você falou, se pudesse já fazer para a gente ter o considerado de grupo econômico, isso é muito bom também, já de cadastro, até para a gente entender que hoje também a gente não tem esse controle em nenhum lugar. Tá. A Paloma já fica, então, o Paloma, que é bem importante, que como a gente tem esse comportamento de um franqueado, normalmente tem 2, 3, 4 franquias, a gente meio que não sabe, não sabe, sim, sabe, mas a gente não tem um lugar, assim, como a gente está crescendo, né, hoje está muito na cabeça das pessoas que estão aqui, então a gente precisa ter isso mais estruturado. Não, perfeito. A gente vai conseguir, sim, organizar da melhor forma. Vocês vão ver nos nossos treinamentos, são treinamentos muito robustos, porque a plataforma traz muitas funcionalidades. Mas hoje a gente vai conseguir, sim, unificar. Eu tenho, por exemplo, o multifranqueado, ele tem 5 unidades. Com um único login, ele gerencia todas as unidades dele, interage com vocês com um único login. A gente consegue sempre unificar isso, sim. Ótimo. Maravilha, pessoal. Agora, falando de um outro módulo que nós temos na SUTS, que é o nosso CRM de vendas, a gente vai ter expansão para essa parte de prospecção. Então, a gente consegue fazer integrações para que esses leads venham de forma automática aqui para vocês.
E eles vão vir como se fosse esse cardzinho mesmo. Aí vocês Agora, vão vamos lá, iniciar Paloma, todo peraí. Uhum. Isso para nós aqui, pelo menos, é um fato da plataforma, a gente sabia que ter e tal, mas é uma coisa que a gente hoje não tem, certo, Ju? Na extranet. É um fato novo que a gente vai começar a operacionalizar por aqui, certo? A Juliana caiu, tá? A imagem dela tá. tá congelada aqui na tela, ela já retorna, tá bom, Felipe? Mas, ô Robson, acho que você pode ajudar nessa aí. E aqui é onde a gente começa a funilar a questão da unificação da ferramenta de geração, de CRM e gestão dos leads, né? Perfeito, né? Hoje isso aqui, mais uma vez, né? Tudo é gerido de uma maneira bem manual, né? Acho que é por isso mesmo. A gente não tem essa visualização, a gente não tem essa integração nesse momento, tá? Acho que isso vai atender aqui a necessidade dessa área daqui de implantação de lojas, né? Acho que é o primeiro momento aqui. Mas note que, assim, pelo que eu tô vendo que o Paloma aqui, até para complementar, não é a plataforma, tipo, já vai ter o ciclo todo gerido por aqui, né? A gente não precisa ter uma outra plataforma munindo essa jornada de relacionamento, certo, Paloma? É isso mesmo. Aqui, como que acontece? Como que esse lead vai chegar? A partir de um tráfego. Então, por exemplo, vocês vão ter seja um franqueado no site de vocês. O interessado clicando em preencher no formulário, isso cai para vocês dentro aqui do funil e vocês vão acompanhar ele do início da negociação até o fim da negociação. Aí o lead se tornou um franqueado, a gente passa para o outro módulo que se chama implantação de unidades, que aí a gente começa realmente com o processo ali de todo o cronograma, a abertura da unidade dele. Aqui é realmente tá claro para a gente, tá, Paloma? Depois, obviamente, entender um pouquinho dessa régua, né? Como é que a gente qualifica esse lead, como é que a gente trata ele, eventuais ações que a ferramenta pode nos apoiar na ativação desse lead, uma ferramenta de remarketing, como é que está cada etapa do processo, quais são as ações que a ferramenta hoje comporta para a gente fazer ali uma gestão ativa, entendeu? Tudo isso é um conceito de régua de relacionamento de maneira comum, né, e vocês acho que já estão acostumados aí no dia a dia, tá bom? Como eu não participei dessa primeira reunião, faz um tempo que eu não interajo com a solução, talvez eu esteja fazendo perguntas aqui que vocês já tenham ultrapassado, tá bom? Por isso que eu vou participar mais como um ouvinte, para eu entender e não atrapalhar aqui o andamento da reunião de vocês. Depois, aí sim, eu tento aportar de alguma maneira, tá? Combinado, Robson, do jeito que você preferir. Hoje, esses leads, eles vêm de onde para vocês? Da onde que surgem? Nós temos uma captação, um impulsionamento hoje, tá? Em parceria com uma agência, existe uma ativação ali nas redes sociais, um pouco do que eu estou captando aqui, tá? Existe uma estratégia para que a gente tenha essa captação, isso já está integrado hoje com a RD, pela informação que eu tenho nesses dias iniciais, tá? Além disso, o que a gente tem, pelo que a equipe me trouxe? Existe hoje algo que não está integrado, que é um canal de mensageria que está disposto no nosso site hoje, e existe também uma abordagem por isso, né? Uma abordagem inicial da nossa equipe, que isso não é gerido hoje, nós temos que fazer uma inserção manual quando existe algum tipo de avanço para a qualificação desse lead, tá? Entendi sim. Perfeito, pessoal. Então, no nosso treinamento, eu vou mostrar para vocês que a gente deixa alguns funis aqui dentro também. Ok. Vocês não estão me ouvindo bem, né? Baixou um pouquinho. Só um momentinho, eu vou só trocar o fone aqui, só um momentinho. 12.820, conta baixada no dia 9/2, pagamento com boleto, às 9h137, eu realizei a parte naquela última ligação nossa, e de 2.332 também. O que restou foi os boletos que Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Perfeito. A Sult sempre deixa alguns padrões aqui dentro da plataforma para vocês. Depois eu vou mostrar com mais detalhes, que se vocês quiserem até começar utilizando o nosso padrão, ao longo ali do período vocês vão conseguir sempre fazer ajustes. E o pós-expansão, a gente tem a implantação, que é onde vocês vão conseguir, de diferentes formas, acompanhar todas as implantações que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, é exatamente aquilo que a Ju trouxe para nós. A gente vai ter um workflow de tarefas, as fases, os responsáveis, a duração daquela tarefa. Vocês vão conseguir exportar em algum momento, se for necessário, todo o fluxo aqui de atividades que estão acontecendo, mas o mais importante do módulo aqui de implantação é que a gente vai ter esse acompanhamento macro. Eu entrei no módulo, eu sei como está cada uma das implantações. Então, se tem tarefa em atraso, quem que é o responsável,
quando que a gente iniciou a implantação, qual que é a data prevista para ela finalizar. E hoje, esse processo, vocês acompanham em algum local? Como que vocês fazem esse gerenciamento? Deixa eu te fazer uma pergunta antes, Paloma. Claro. Como é que está a jornada antes do processo de implantação? Hoje, na área de implantação, a gestão é feita totalmente offline, como a Ju colocou ali, na planilha de Excel, tá bom? De cada etapa, de cada processo, a equipe de um papel bastante hercúleo aqui, bastante heróico, vai conduzindo todas as lojas que estão em implantação, etapa por etapa, tá? E aí, obviamente, né, são seres humanos, e aí nós temos oportunidades, enfim, por isso eu tenho certeza que a ferramenta vai ajudar a gente. Mas antes disso, como é que a gente consegue atuar hoje nessa parte de gestão de leads, que é a parte mais estratégica, de certa forma, para a área de expansão, entendeu? Robson, eu não entendi a pergunta. Você quer saber como que a gente atua antes da implantação? Aí seria realmente na expansão. Isso mesmo, é nesse módulo que a gente viu aqui, ó. Expansão é o nosso primeiro contato com o lead. Chegou uma pessoa ali interessada ou curiosa, ela vem para o nosso funil e a gente começa com todo o processo de prospecção. Então, a gente vai ter várias etapas do nosso fluxo de negociação. Por exemplo, primeira etapa, novo lead. Segundo, agendamento. Terceiro, marcar reunião. Reunião realizada, em negociação. Então, a gente vai ter várias etapas aqui nesse nosso processo de prospecção. Depois que a gente chega ali na última etapa, a gente tem um lead como ganho. Então, fechei com o lead. Perfeito. Agora, ele se tornou um franqueado. O lead se tornando um franqueado, a gente passa para o processo de implantação, realmente da abertura da unidade dele. Aí a gente tira o lead da expansão e leva agora esse franqueado para a implantação. Aí nós vamos ter as Paloma, fases uma pergunta. da implantação. Por exemplo, a assinatura do contrato já fica em que lado? Lá, o final do pipeline ou já é o início da implantação? Felipe, costuma acontecer dentro do funil da expansão. Mas o que a maior parte dos nossos clientes fazem? Eles criam as tarefas aqui, praticar que aquilo foi concluído e até mesmo centralizar dentro dos documentos da unidade ou até registrar dentro da tarefa esse anexo. Legal. Então lá é até o ok de, tipo, ok, negócio fechado, vou firmar uma franquia com vocês. Aí vem para cá, aí sim inicia o processo de documentação. Exatamente. Aí a gente vai iniciar obra, documentação, tudo que a gente precisa para a abertura daquela unidade. E pelo que eu entendi, né, Paloma. Tudo isso, Paloma, desculpa, a gente... Não, pode falar. Não, me chama atenção aí. A gente pode editar, a gente pode fazer. Exatamente. Então, por exemplo, assim, que nem acho que até um pouco do que o Robson viu lá no RD nosso hoje, a gente coloca a etapa assim, vamos supor, envio de COF. Aí eu posso colocar lá na expansão, envio de COF. Beleza, então todo mundo que envia COF tá aqui. COF é assinado. Agora, então, ele vai agora marcar uma reunião para tirar dúvida de COF. Eu posso colocar lá, reunião, dúvida de COF. A gente pode modelar esses steps no que eu diz respeito do que eu entendo que é da área inicial, da etapa ali, inicialmente expansão, algo do tipo, o nome que a gente entender que deva ser ali. E aí, o momento em que eu achar que ele tem que ir para uma próxima etapa evoluindo, que no caso nosso hoje é quando emite nota fiscal, que é o pagamento dele efetivo, né? E o primeiro documento em que ele assina é que ele está aderindo a uma franquia, né? A gente entende que ali encerra a expansão hoje, ali, né? Então a gente está colocando talvez até questão de ponto, algo do tipo, mas encerra, e aí ele pega esse box que está nesse fluxo desse Kanban meio Trello aí seu de expansão, ele pega esse box, clica e coloca assim, encaminhar para a implantação. Aí ele vem para esse fluxo daqui, ó. Que aí eu também vou escrever do jeito que a gente quiser. Então, primeira etapa, reunião de bastão. Então, vai estar lá primeiro todo mundo que está vindo para mim da expansão, na primeira etapa e coluna. Aí tem os flags, tem o que eu tenho que colocar de histórico, ele está indo, e ele começa a seguir certinho todas as categorias. É isso, correto? É isso mesmo, exatamente, Ju. Tá, aí só tem uma dúvida que eu não lembro se eu perguntei, se vocês me esclareceram, só para a gente poder entender juntos aqui também, tá? Como que eu consigo entender, ver, enxergar, localizar esse franqueado na plataforma? Só para você entender por quê, tá? Agora, não sei se é uma decisão que a gente vai ter que tomar em conjunto, ou se tanto faz, ou se atende, tá?
Vamos supor que o franqueado, quando ele está falando lá com a expansão, ele ainda está muito no começo, podendo ou não seguir, certo? Ele pode cair antes, né? Então, O franqueado, Ju, ele não entra na plataforma quando ele está na expansão. Não, mas pra gente, tipo assim, por exemplo, assim, vamos supor, eu tô na expansão aqui, aí eu vou colocar assim, Juliana, nova franqueada, Morumbi. Só que eu tô falando com ela e tudo mais. Se ela cai, pra onde que ela meio que, esse cenário lead pra não... Ele vai pra um outro fluxo, ele fica num Se ela limbo. cai, você fala assim, é de engajamento mesmo, então o lead esfriou. Não quero mais. Eu não quero seguir mais o processo. Aí eu vou lá, eu consultora, boto ele pra onde? Entendi. Ou, por que eu tô perguntando isso? Em teoria, de novo, eu não vou lembrar, porque na época quando a gente conversou, faz um tempo já, tá? Ou em teoria, na verdade, o fluxo de expansão, ele só vai começar no certeiro. Então, por exemplo, assim, o cara acabou de pagar alguma coisa que é certeira da expansão, e aí eu faço o fluxo dele aqui, ou seja, eu não vou poder abrir mão do meu RD anterior, que é o do concentração do CRM, algo do tipo, só para entender, que eu não lembro disso que a gente tinha falado, não sei se eu consigo explicar bem. Conseguiu sim. Ju, olha, eu vou te trazer realmente como que os nossos clientes fazem. Eles utilizam a expansão como a plataforma principal deles, não tem uma outra plataforma para fazer um funil, porque é aqui que nós vamos fazer um funil. Então, a gente vai ter uma etapa de leads. Todos os leads que chegarem, a gente vai conseguir visualizar eles na plataforma. A partir disso, a gente consegue ir acompanhando eles e evoluindo de etapas. Então, a gente consegue parametrizar isso para unificar em um único só local, para que vocês não precisem afunilar em um local e trazer novamente para a plataforma para continuar afunilando. Então, o ideal é utilizar a plataforma da Suits e criar etapas. Deixa eu perguntar uma coisa, então, nisso. E como que é a interação dessa jornada na parte do online, do digital? Por exemplo, eu fiz uma campanha, alguns abriram, outros não abriram, quero mandar um outro e-mail, alguns interagiram, outros não, vou criar uma ação. Isso está contido dentro desses pipeline? Ou é só eu teria que fazer isso fora e só entrar com ele aqui quando ele já for um lead para ser tratado pelo humano? Entendi. Não sei se você me entendeu. Então, Felipe, o caso aqui, eu acho que entra muito no que a Ju perguntou também. Seria mais ou menos ali a mesma dúvida. Se a gente traz o lead para cá, se for um lead quente, vamos dizer assim, ou se a gente traz todos. O ideal é trazer todos. Todos vão entrar. Não, é que todos, eu entendi, mas todos, a dúvida, eu acabei não prestando atenção no ponto da Ju, tá? Mas quando a gente fala em trazer todos, eu também tenho uma tratativa de estratégia de marketing ali. Aqui a plataforma vai me permitir disparar o e-mail, fazer as ações automatizadas. Entendi. A gente consegue sim enviar e-mails, mas é um envio manual. A gente não consegue enviar em massa. É sempre dentro da negociação, eu envio um modelo de e-mail que eu posso deixar pronto o modelo, mas é manual. Então, esse era o meu ponto da abordagem inicial, entendeu, Felipe? Entendi. Mas isso não é um problema, tá? Assim, o Robson, o que eu quero dizer. Porque uma coisa é a tratativa da campanha de marketing que a gente está fazendo ali, é uma régua de relacionamento massificada. Quando ele já interagiu com a gente e a gente vai ter um tipo de contato, a gente pode já jogar ele para iniciar essa jornada aqui dentro. E aí sim, vai ter alguém fazendo um trabalho mais quente. Mas antes, aquele mais massivo, pode eventualmente estar na RD, ou a gente pode nos dar até uma liberdade de poder usar ferramentas de marketing de massivo para poder atrair mais gente. E a gente já joga aqui o cara mais quente. Acho que pode fazer até mais sentido do que a gente ter tudo aqui dentro e acabar misturando e perdendo um pouco do foco. Perfeito, eu tô com vocês, tá bom, gente? Assim, por isso que eu falei que eu vou me reservar, porque como eu não conheço com profundidade, tá? Quais são as soluções atuais? E esses meus apontamentos iniciais eram com a perspectiva de que o processo não estava decidido, uma reunião de apresentação e etc., de alguns sentidos. Mas eu concordo contigo plenamente, Felipe. Eu acho que a gente pode segmentar e trabalhar assim. Vamos trabalhar com foco e objetivo aqui. Eu compreendo que a solução atende perfeitamente à implantação. Então, eu acho que a gente pode nascer com esse processo, vamos fazer, adotar plenamente aqui,
trabalhamos com que atendimento junto à Rosane para a rede franqueados, uma série de outras coisas, e eventuais lacunas ou oportunidades, aí depois a gente trata numa outra esfera, num outro fórum, de repente até integra, coloca num backlog aí, eventualmente no futuro, mas assim, são faseamentos. Então acho que a gente não precisa gastar energia com isso agora. Agora eu já consegui compreender e conceber muito bem isso, tá bom? Tá tranquilo para mim, tá, Paloma? Podemos seguir o barco aqui, tá? Maravilha. Então, show. Pessoal, vou falar agora sobre o módulo de chamados, que é um local onde vocês vão conseguir centralizar toda a comunicação, e a Rô vai conseguir utilizar bastante esse módulo. Também é um local onde vocês vão conseguir ali trazer várias padronizações de vocês, trazer realmente esse padrão que vocês utilizam, trazer departamentos, quem atende a cada departamento, qual é o SLA para assuntos específicos. A gente vai ter várias interfaces aqui para acompanhar também essas conversas, e nós temos todo o SUTS na versão mobile, então baixando o aplicativo no celular, o módulo de chamados, ele tem uma interface bem semelhante ali ao WhatsApp, e nós temos a notificação em pop-up, que é a mesma notificação que a gente recebe hoje do WhatsApp. Então, a gente não vai ter ali um impedimento para utilizar esse nosso chat. O importante é que tudo vai ser registrado, então tudo que é falado é documentado. Vocês vão ter a segurança de que nada vai ser excluído e a qualquer momento vocês conseguem buscar essa comunicação. Pode ficar à vontade, Rô. Paloma, eu vi aqui que tem a carinha do WhatsApp, né? Então, assim, para cada chamado vai ter essa carinha. Se um franqueado abrir 2 chamados, né? Mesma loja, para cada chamado vai ter esse histórico parecendo um WhatsApp, certo? Exatamente. Ah, então perfeito. Achei que misturava algumas coisas. Não, tá ótimo. Não, fica tudo muito bem separado, muito bem organizado. A gente vai ter umas outras visualizações também, Kanban, lista, tabela, mas aí depois eu aprofundo com vocês. Pessoal, um outro treinamento que nós teremos é o de comunicação e auxiliares. Aqui eu vou apresentar para vocês um total de 11 módulos, porém são módulos que não exigem configurações, por isso que em um único encontro eu consigo apresentar todos eles para vocês. Dos módulos de comunicação, a gente vai ter comunicado, que é o disparo de informativo, então eu travo a tela do franqueado, ele precisa confirmar que estava ciente daquele informativo, vocês vão ter todo o histórico e podem exportar a qualquer momento. Notícias funciona como um blog, enquete como um forms, então a gente consegue estruturar modelinhos ali de enquete. NES e NPS são 2 módulos voltados à satisfação. E os módulos auxiliares, vocês terão uma agenda colaborativa, tarefas que funcionam como um to-do list, Power-Up para trazer links de plataformas externas que vocês utilizam hoje. Então, é nesse módulo que a gente vai conseguir integrar essas outras plataformas para que o franqueado consiga, dentro da SUTS, acessar todos os ambientes que ele precisa quando se trata ali da unidade dele. Módulo de jornada, acompanhamento de jornada das unidades. Então, só unificando aqui, são módulos que vão complementar a gestão de vocês no dia a dia. Um outro treinamento que nós teremos é sobre o módulo de checklist. Aqui eu vou apresentar para vocês como que vocês vão conseguir trazer os questionários avaliativos que vocês venham a aplicar ali por meio de consultoria de campo, auditoria, e a interface desse módulo no celular, no tablet, é idêntica a esse print, então é muito intuitivo também. A gente vai ter as questões, o método de resposta que vocês conseguem trazer para cá, e para respostas negativas, vocês conseguem também estruturar todo um plano de ação no formato de 5W2H, trazendo tudo que aquela unidade precisa fazer para entrar no padrão de vocês. E a unidade vai ter ali um módulo de plano de ação, onde ela pode apresentar um arquivo de comprovação, e claro, vocês daí quem vão validar se foi feito da forma correta ou não. Hoje, vocês fazem aplicações de checklist, me contem um pouquinho melhor sobre essa parte desse processo. Eu não sei se a Rô queria responder, mas, por exemplo, tudo que é de checklist, a gente tem em 2 etapas, o modelo checklist, tá? Uma na implantação, então a gente também tem um modelo que vira um checklist para garantir com que tudo que ele foi feito, né, lá no final, e o checklist da operação. Eu sei que não tem ninguém da operação aqui, pode ser que talvez a Rô também tenha um pouco de conhecimento, mas hoje o time de operação, que é a última etapa, então ele entrou pela expansão, fez todo o fluxo, né, dentro da expansão / implantação, e depois ele vai para a operação. Então, lá na operação,
que ele virou um cadastro, tá lá tudo bonitinho, a gente tem que ter o acompanhamento. Até pensando num futuro não tão distante, de um programa de excelência, entender tudo que tem dele de histórico, né, os chamados, etc e tal, o checklist da operação, eu não lembro a periodicidade que eles fazem, não sei se era mensal, algo assim, mas a obrigatoriedade da operação de estar próxima, de estar lá junto com o franqueado, e fazer um checklist com os itens do que a gente entende de respeito naquele momento, que é importante de ter esse controle. E aí fica tudo dentro, registrado, formal, sabe quando foi atualizado, tem histórico e tudo mais. Você responde sua pergunta, tá? Respondeu sim, Ju. Aqui a gente vai ter também todo um dashboard, onde vocês vão ter resultados de diferentes formas da performance de uma avaliação, a performance do progresso da unidade, com base em avaliações que vocês fizeram. Então, é também um módulo muito querido aqui na SUDS. Falando de um outro módulo que nós temos, que é o de Universidade Corporativa, aqui vocês conseguem disponibilizar a trilha de capacitação que o franqueado precisa, ou até mesmo colaboradores da franqueadora. Então, vocês vão conseguir trazer cursos, aulas, com qualquer que seja ali o conteúdo, vídeo, PDF, imagens, textos. A gente consegue estruturar provinhas também na conclusão de um curso e emitir um certificado para o aluno, onde vocês terão também um dashboard para mapear ali toda a performance daquele aluno, o engajamento dele, se ele fez ou não fez um curso, quanto tempo ele ficou dentro de uma aula, quantas vezes ele fez a prova para ser aprovado, tudo isso fica registrado aqui para vocês. E algo que o franqueado, ele também consegue mapear da unidade dele. Então, ele tem um dashboard da unidade dele para identificar se os colaboradores dele estão passando pela trilha de capacitação. Hoje, esses treinamentos, eles acontecem em uma plataforma, certo? Como que vocês fazem? Tem treinamento online, presencial? Me contem um pouquinho melhor. Ainda ele é um pouquinho simples, assim, ele tá bem no começo a ser desenvolvido ainda também, tá? Mas hoje também é na própria extranet, que é essa que a gente tem, que tá todas as nossas coisas também, que é o Decor Academy lá, né? Só que hoje ele não tem uma proposta como se fosse de uma trilha de conhecimento, sabe? Então, assim, você fez isso aqui, obrigatoriamente para ir para esse, você tem que ter feito esse. Ele é só, na verdade, tem todo o conteúdo e que fica lá. Eu tenho 97% de certeza que ele não gera certificado, que eu até perguntar. Eu sei que eu consigo ver se ele fez ou não fez. Uhum. Se ele terminou ou não terminou, né? Até para liberar algum tipo de material do tipo. Prova não, eu sei que a gente não fez ainda isso. Não tem a plataforma, na verdade, né? Esse tema, eu acho que é válido você conseguir falar mesmo com outro Robinho, que é o Teixeira, né? Uhum. Então, para ele poder entrar em mais detalhes com você dessa parte de treinamento. Mas hoje é bem simples, é bem tipo vídeo, né? Tudo lá, olha, a gente consegue saber o e é isso. Mas o desejo é exatamente esse, tá, Paloma? Que a gente Isso. tem esse módulo, Perfeito. claro, para todos os níveis, né, dentro da empresa, tá bom? Desde os nossos, desde os nossos colaboradores aqui na Universidade Corporativa, estendendo isso para os nossos franqueados e também para os colaboradores, aí é toda a nossa força de vendas, tá bom? Então, é um projeto bem amplo, acho que tem bastante oportunidade de aderência à ferramenta, tá? Perfeito. Maravilha. Isso que o Robson colocou é verdade. Na verdade, a gente não tem hoje aqui num fluxo nosso dessa parte interna. É verdade. Essa a gente tá fazendo externo, né? Certo, pessoal. Então, depois do nosso treinamento, a gente consegue ter até alguns insights também do que criar, de como que a gente pode trazer nessas aulinhas para cá. Um outro módulo que nós temos na plataforma é o módulo de marketing, onde vocês vão conseguir disponibilizar todas as artes que o franqueado precisa adquirir. Então, seja ele arte para download, como até mesmo templates que ele consegue modificar. E quando a gente fala desses designs, vocês quem definem os campos que eles podem ajustar. Se é, por exemplo, só o telefone de contato, se ele pode alterar a cor, a fonte, tudo isso vocês quem vão trazer aqui para dentro do módulo. Então, vocês conseguem garantir essa padronização das artes. E se for necessário até mesmo trazer uma arte que precisa da aprovação de vocês, vocês conseguem também. Então, o franqueado ele pode ajustar, mas vai ser necessário ele pedir a aprovação para depois realizar o download. Hoje, como que funciona? Os franqueados, eles costumam solicitar a arte para o departamento de marketing, eles compartilham em um drive, enviam pelo WhatsApp. Como que vocês disponibilizam esses conteúdos?
Paloma, acho que o nosso time, como o Felipe colocou aqui no início, de marketing, está todo envolvido aí a convenção nossa, que é semana que vem, acho que por isso que eles não estão aqui, tá? Mas isso é uma dor de qualquer franqueadora, né? Com certeza, acho que é uma solução que você está trazendo, está madura aí na ferramenta de vocês e eu acho que vai ajudar, tá? Acho que precisa no treinamento depois entender um pouco mais formatos, caminhos, né? Como a gente pode gerir tudo isso, tá bom? Mas eu acho que com certeza tem uma aderência, tá? Maravilha, perfeito. E a gente finaliza Só para falando sobre acrescentar um modo pouco nisso do marketing, pra você saber para como que é hoje também, né? A gente tem só como se fosse uma pegada meio banco e download de imagens, seja editáveis, né, e tudo mais. Mas acho que esse que você falou FTP, né, Ju? é bem legal, é bem legal. Mas acho que é o mesmo esquema. Eu sei que eles conversaram com alguém da assuntos em algum momento, mas agora no momento de que tá já engatilhado, vale o papo com eles para entender como vai ficar isso certinho, sabe, Fê? Acho que de fato envolver eles depois aí certinhos, né? Tá bom. Maravilha, pessoal, e a gente finaliza falando sobre o módulo de compras. Compras funciona como um marketplace, uma lojinha onde vocês conseguem centralizar produtos que o franqueado precisa adquirir. Por exemplo, insumos, uniformes. Vocês conseguem tanto trazer fornecedores homologados para cá, como também serem os fornecedores e gerenciar ali todas essas solicitações. Mas me contem um pouquinho melhor. Hoje vocês são distribuidores de algum produto, o franqueado ele tem um contato ali que ele já faz a solicitação dos produtos que ele precisa. Como que acontece? Vocês conseguem visualizar esse módulo aqui dentro do processo de vocês utilizando ele? Tem muita coisa evoluindo, assim, sabe, ainda. Então, por exemplo, hoje compra, tipo, nossos uniformes. A gente tem um terceiro, um fornecedor, que tem uma plataforma deles. Aí eu não sei, se você me perguntar em ordem de prioridade, eu sei o que o Fê barra Antônio vão achar, mas eu não colocaria isso como uma prioridade agora, porque a plataforma existe, depois a gente sincroniza e vê o que faz. Mas Ah, eu até perdi essa aí. Essa daí, desculpa, isso daí é para fazer o franqueado comprar? Exatamente. Que eles têm um módulo dentro deles, sabe? É que hoje o que a gente tem na verdade, na compra do nosso produto, né? Na verdade, Não, que é outra coisa. Pode ser que a gente tenha isso como uma venda, isso é uma coisa totalmente para o futuro, tá? Mas assim, uma venda de acessórios. Ah, vamos começar a vender boné, chapéu, boné, roupa, macacão, essas coisas. Mas enfim, não acho que faz sentido agora não. Porque a gente está com várias frentes para isso, tá? Isso aí geraria confusão nesse momento. Tem o B2B, que ele tem que estar com um foco bem orientado ali. E por que que eu vou falar que a gente, até é legal estar integrado ali, mas o problema do nosso B2B é que a questão tributária é muito complexa. Então, na hora que o cara está comprando, tem que fazer vários cálculos de impostos, e a gente tem o cálculo de royalties também, que é separado. Então, ele é bem específico. Acho que a gente teria dificuldade de fazer em alguma ferramenta fora do que está dentro do core do nosso RP. Então, em resumo, acho que a gente podia segurar esse módulo de compras e não considerar ele no nosso primeiro setup. Obrigada. Paloma, mas se for para uma gestão de fornecedores, que aí nós estamos falando aqui, por exemplo, tá? Meu franqueado dentro do processo de implantação, ele, com a maturidade do nosso processo, etc., eu vou ter aqui 20, 30 fornecedores homologados, eventualmente, para poder meu franqueado gerir durante o seu processo. Você está me dizendo que a ferramenta tem um módulo onde ele consegue ter uma única ficha cadastral da pessoa jurídica dele e meus fornecedores conseguem ter esse marketplace, eles vão fazer a gestão ativa, é isso? Eles vão receber ou ter um usuário dentro da plataforma onde eles vão conseguir capturar esses pedidos e processar dentro da rotina deles. Concordo plenamente com o Felipe, acho que realmente dentro do nosso CRM seria uma, né, a gente vai acabar batendo cabeça aqui. Mas talvez para o meu fornecedor, para o meu faça sentido, entende? Para o meu franqueado também, a experiência dele vai ser muito melhor durante o processo de implantação de loja, porque ele não tem que ficar fazendo cadastro individualmente, mandando informação, cada um tem uma política e etc, cada um tem um formato, então talvez a gente tenha alguns ganhos, tá? Perfeito. É isso mesmo, é exatamente isso, Robson. A gente consegue liberar um acesso de fornecedor com uma visão bem limitada à plataforma, onde ele gerencia os produtos que ele fornece. Aí o franqueado solicita para ele, vocês, administradores, vão conseguir sempre gerenciar essas solicitações. Vocês conseguem ter essa visão macro de tudo que está sendo solicitado. Isso é integrado à implantação?
Eu consigo ter o que eu quero dizer com isso é o seguinte, uma vez Casar que eu... uma atividade com um módulo de compras? Perfeito, exatamente. Isso nativo na ferramenta, tá? A gente consegue sim. A atividade pode ser realize uma solicitação de um pedido X no módulo de compras. Aí a gente deixa o link ali, ele vai clicar e vai ser redirecionado para dentro do módulo. Aí depois existe uma atualização, se aquilo foi efetuado, efetivado ou não. Exatamente, a tarefa é dele. Aí se ele trouxer que está concluída, ele vai finalizar lá e dar um checkzinho na conclusão. Tá bom. Tá, eu vou mandar a relação aqui. Perfeito, pessoal. E a gente finaliza falando sobre o nosso cronograma. Eu vou compartilhar com vocês um outro documento, só para a gente ver aqui de forma bem rapidinha os nossos próximos treinamentos. Eu tenho uma reunião daqui 3 minutinhos, mas eu acredito que dê tempo da gente organizar. Que bom. Que bom. Olha só. Ô, Paulo, esse é o mas peraí, isso daí é o que a gente vai fazer depois? Exatamente. Eu tava com a expectativa da gente já sair aqui com a agenda do que a gente vai fazer e quando. Isso mesmo, é isso aqui. Então, vamos. Nessa etapa Corre que a aí. gente vai definir isso. O primeiro passo é definir o nosso fluxo de treinamentos, as prioridades de vocês. Cadastros a gente não altera, porque ele é uma base para os demais treinamentos, mas aí a gente tem os outros. Tem algum módulo que vocês acham que seria importante a gente passar para frente ou a gente segue esse fluxo? Chamados, comunicação e auxiliares, expansão, implantação e projetos, checklist, universidade, marketing, compras por último. O compras pode tirar fora. Se você me perguntar com companhia, agora acho que depois vale o check com o Julião, tá? Mas essa questão dos chamados tem que ser a primeira, que é uma transição, assim, onde tem um alto volume, acho que a Rô precisa muito desse controle mais hoje, né, do que depende, é uma coisa mas que tem pera, nova. Ju, ok, mas aqui na prática tudo tem que acontecer para o negócio todo acontecer. Ou não? Assim, não sei. É que eu porque- entendi que ela falou assim, para montando os módulos em prioridade e soltando, não é isso? Não, Isso mas soltando, mas a gente não vai conseguir migrar os franqueados sem ter tudo completo aqui. Mais ou Não, menos. assim, Pelo que eu entendi, gente, aqui é um treinamento inicial, tanto para quem vai ter acesso à plataforma para entender como funciona. Depois entra a questão dos chamados, é isso? Ou não? Esse Não, a gente treinamento- vamos lá, a gente está Pessoal, vocês implantando. estão me A gente ouvindo? tá implementando. Estamos. Tá, perfeito. A minha conexão tinha saído aqui. Esse primeiro encontro que a gente faz são treinamentos gravados, que levam mais ou menos 1 hora, onde eu explico para vocês sobre o módulo. Então, a gente vai falar sobre o treinamento inicial, que é cadastros. Eu vou explicar para vocês com detalhes como que a gente vai fazer todos os cadastros. A primeira etapa, cadastrar vocês na plataforma. Vocês cadastrados, a gente parte para a comunicação. Então, eu vou explicar com detalhes como que a gente vai configurar o módulo de chamadas, para que, a partir disso, a gente consiga configurar o módulo. Então, a gente vai caminhando assim. Eu faço o treinamento, faço configuração, para que no final dos nossos treinamentos, toda a plataforma esteja pronta, configurada para a gente realmente implantar com os franqueados. Então, eles vão entrar em um segundo momento. Ah, entendi. Era isso mesmo que eu estava pensando. Perfeito. Então, show. Aí aqui, o primeiro passo é a gente definir a ordem de prioridade para vocês. Então, cadastros a gente não altera, porque é base para os demais treinamentos. Depois a gente tem, por exemplo, o módulo de chamados, que é onde toda a comunicação vai acontecer. Aí vocês podem ir definindo. Então, Paloma, precisa de Mas não é implantação urgente. Então, a gente Ô, passa Júlio, casou implantação aí com a tua visão de prioridade, né? É o chamado, é o primeiro na prática. Perfeito. Então, a gente deixa cadastros, chamados, comunicação e auxiliares, são 11 módulos, que a gente vai entender a funcionalidade. A gente Mas deixa 40 minutos esse, já resolve tudo isso aí? 1 hora resolve. Isso aí é comunicação. Tudo bem, assim, eu acho que é tudo, a gente tem que fazer tudo, né? Comunicação, aí depois, o que seria auxiliares? Auxiliares é agenda, tarefas, analíticas, jornada. São vários micromódulos que vão ajudar vocês Vamos ali. lá, Ju, vê se faz sentido para você também. Acho que a gente poderia focar no operacional aqui e deixar essa parte de expansão do CRM para ser um bloco posterior, entende? Primeiro a gente faz todo o beabá aqui para gerir as franquias existentes e a gente separa o bloco para ser um bloco depois da parte de prospecção, de expansão. Faz sentido? Acho que já tá assim, né? Porque eu tô lendo ali, ó, expansão, implementação, projetos, depois vem o quê?
É, mais ou menos isso. É, Isso. eu acho que eu compartilho, viu, Felipe, a sua visão. Eu acho que primeiro a gente tem que focar com as dores maiores que a gente tem aqui, né, obviamente, para gerir as redes, e eu acho que logo na sequência a gente trata a nossa área aqui, tá? Mas Agora, depois o que vem ali depois de projetos, o Paloma? É projetos, depois do quê? Eu vi que tem um checklist. Talvez o checklist ele faça sentido subir, porque o checklist não é de blá, 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 blá. é de operações. De operações. Acho que o checklist faz sentido subir e o marketing também, tanto quanto a universidade corporativa. Eu só pegaria ver se faz sentido para vocês. Pegaria esses 3 e subiria para antes da expansão, implementação e projetos. E alguma coisa que vem antes ali. Acho que a parte de implantação, Felipe, ela acaba competindo aí com essas necessidades. Aí é uma decisão estratégica nossa aqui. Não tem mesmo. Entendeu, Paloma? Só pega ali esses 3 aí, ó, lá de baixo. Checklist. Depois de chamados? Não, depois de tudo. Esses auxiliares eu não entendi muito bem, mas, enfim, se ele vai estar dentro, fica aí. A gente faz comunicação e auxiliares em um mesmo encontro. São todos os módulos juntos. Então, beleza. Aí pega Universidade de Marketing, joga debaixo de checklist. Aí compras a gente pode deixar por último, como você já deixou ali, só para não passar em branco. E o marketing você sobe ele aí para depois de universidade. Aí fechou, porque a gente tem o treinamento inicial, faz a parte toda operacional, chamada comunicação, checklist, universidade corporativa, desce lá, e a parte de marketing, aí depois a gente entra com expansão, implementação e projetos, meio que no grupo aí. E compras fica meio flutuante ali, pra gente ver se faz ou não faz no final sobra tempo, se der tempo. Perfeito. Pessoal, aqui nessa planilha a gente traz o objetivo de cada treinamento e uma sugestão de equipe envolvida. Então, cada encontro que a gente vai ter vai demandar 1 hora ali do nosso tempo para a gente entender todo o módulo e esclarecer também as dúvidas. Aí, o que a gente precisa definir agora? As datas e os horários. Como que vocês estão a partir de terça-feira, dia 4? Agora a gente vai entrar num... Deixa eu ver. A gente tem nosso evento... Desculpa, acho que não sei se falhou aqui, só me tira uma dúvida bem rapidinho, não sei se eu perdi mentalmente aqui no meu fluxo. Em que momento vai acontecer... A fusão das coisas, tipo assim, vamos supor, quando vai fazer a carga do que tem hoje para o novo, o que passa, entendeu? Só para entender, porque não dá para parar, né? Só para entender como essa etapa aqui é uma etapa de conhecimento. Então a gente vai pegar todas as pessoas envolvidas no nosso time interno, vai corrigir depois, tá falando se estiver errado. Nosso time interno, para eles entenderem mais detalhadamente a manusear a plataforma, a operar a plataforma. Imagino que depois desse treinamento, entra uma etapa de projeto. Que é, quando vamos migrar, aí eles vão mandar lá a estrutura de dados, como que a gente vai migrar os dados, aí a gente vai criar um cronograma desse tombamento dos dados. E mais lá na frente vai ter provavelmente a parte que vai envolver lá os franqueados no treinamento ou na adesão, e aí o tombamento e a estratégia de tombamento. Se vai ser uma estratégia de Big Bang, não sei como vai ser ainda, mas uma estratégia de Big Bang, todo mundo vai virar amanhã, acorda na SUTS, ou se a gente vai fazer faseado, um franqueado por dia, alguma coisa do tipo. A minha expectativa é alguma coisa nesse sentido, tá? Aí eu não sei, falando se é isso, eu tô tendo a fotografia inicial aqui do tipo, é como se a gente tivesse hoje aqui no pré-kickoff, a gente vai fazer um kickoff mais aprofundado, com treinamento detalhado, com equipe, para todo mundo saber operar a plataforma, e aí depois a gente entra na operação de fato. Vamos criar um cronograma de trabalho, como que a gente vai tombar os dados ali para a plataforma, e lá na frente, como que a gente vai ter estratégia de migração definitiva dos franqueados. A nossa sugestão aqui, Fê, que a gente sempre vê acontecer muito bem, que são implantações de sucesso mesmo, é a gente fazer um treinamento, se dedicar à configuração daquele módulo. Aqui a gente tem uma outra planilha de relatório completo. Relatório completo é o nosso reporte. Então, a cada encontro que a gente faz, a gente tem tarefas. Então, por exemplo, aqui, hoje, a gente fez o nosso kickoff, encontro finalizado. A definição de cronograma está em andamento, a gente está definindo. Mas essa primeira etapa praticamente está ok. O nosso primeiro treinamento é sobre cadastros. Depois que eu ministrar o treinamento para vocês, eu vou compartilhar as planilhas. Vocês vão preencher, que são tarefinhas de vocês, aqui, ó, a gente consegue visualizar. Preenchimento de planilha. Aí nós vamos subir para dentro do projeto. Então, a gente entende que
Essa primeira etapa está pronta. A gente concluiu cadastros, finalizou os cadastros de todas as pessoas, essa etapa está finalizada. Aí a gente passa para chamados. A gente vai ter o treinamento, aqui a gente tem as tarefinhas de vocês, então tudo que for da SUTS, vai ter aqui o nome SUTS. Esse documento é de vocês, eu vou compartilhar depois, para que vocês consigam ver com mais detalhes. Mas traz o que é da rede, o que é de vocês e o que é da SUTS. Então a gente sempre auxilia ali em alguns cadastros, para que vocês vão conseguir sempre acompanhar, e eu vou sempre atualizando, e vocês podem atualizar também. Então, o que a gente fez e o que a gente precisa fazer? Aí aqui a gente tem todo o nosso reporte, nosso progresso mesmo da nossa implantação. E essa primeira etapa que tá aqui, ó, que nem, ó, vamos supor, vai, só comunicação auxiliar, reunião, que é esse treinamento que você estava apresentando naquela tabela anterior. Então, é isso mesmo, Fê, a cada treinamento que a gente tem, executa uma tarefa, não é isso? Então, por isso que tem que ser cadastro, porque assim, onde nasce? Cadastro. A gente faz o treinamento de cadastro, executa o banco de cadastro para lá, começa a arrumar. Tudo que é novo já vai começar a nascer cadastro novo, tudo bonitinho lá. Nem que a gente faça em algum momento, acho que provavelmente vai ficar um pouco overlap, vai ficar meio sobreposto algumas ações, mas. E aí depois, por exemplo, chamados, a gente vai fazer, a gente barra, né, as pessoas responsáveis, chamado, executa o treinamento, as ações devidas. É isso então mesmo, né, Pá? É isso aí. Tá. Mas esse negócio do cadastro falou importante. Tipo assim, vamos supor que a gente, sei lá, semana que vem a gente vai fazer esse treinamento e já na mesma semana a gente inicia os cadastros. A gente vai ter um corte ali. Quantas franquias são hoje? 500. A gente vai lá, importou as 500, ajustou, tal, legal. Aí a gente dá um freeze ali e a gente marca que tudo que tiver de franquias novas até o dia do Go Live, antes do Go Live, a gente vai ter que fazer uma outra rodadinha dessa curtinha para incorporar a diferença. É isso aí. Mas bora lá. Eu dei uma travada, tá? Só peguei um pedaço, beleza, entendi. Não, depois eu explico melhor. Mas tá, é bem isso que você falou também, tá? Então tá em linha. Agora, só não entendi uma coisa aí, Paloma. A gente vai, o cadastro, esse primeiro cronograma, essas primeiras datas que você está querendo já definir, que é o primeiro treinamento, não é aí que a gente vai cadastrar. Aí você só vai sair com direcionamento para a planilha tá aqui, tem que preencher isso aqui. Aí depois vamos voltar junto e ver como ficou o cadastro. Aí tem outras etapas que acontecem pós esse treinamento, certo? No contexto do treinamento não de cadastro. Isso. Como que vai ser, Fê? Aqui a gente vai trazer o nosso cronograma já. Então, quais as datas a gente vai se encontrar para falar sobre cada treinamento. Cadastros, que dia que a gente vai conhecer esses módulos que englobam ali cadastros iniciais? Aí a gente já vai marcar aqui uma data e um horário. Para a gente ter pelo menos já 3 treinamentos definidos. Porque a partir do treinamento, a gente vai ter as nossas tarefinhas. Porque tudo inicia a partir do nosso treinamento. Então, por exemplo, aqui, ó. Entendi. Agora, e as coisas acontecem em paralelo ou a gente primeiro mata o cadastro lá para depois seguir para chamados? Em paralelo. Por que a gente orienta a fazer em paralelo? Porque a gente entende que tem pessoas envolvidas em trazer esses processos. E os treinamentos, eles são gravados. Então, a qualquer momento, vocês conseguem rever. Para a gente conseguir realmente ter uma data limite ali de iniciar e finalizar com a implantação. A gente consegue sempre acompanhando o progresso. Então, por exemplo, módulo de chamados é uma prioridade. Aí a gente identificou essa semana aqui, Paloma, eu preciso parar. A gente vai precisar mobilizar aqui todos os departamentos, cada departamento vai ficar responsável por estruturar cada uma das áreas, e eu vou precisar de mais tempo, então não convém ver outro treinamento. Isso é algo que a gente pode ir também alinhando no decorrer aqui do fluxo dos treinamentos. Tá bom, fechou. Beleza, vamos então voltar lá. Assim, não sei se eu vou conseguir definir essas datas aqui com você já agora, não. De repente você envia para nós essa planilha, e a gente te manda umas 2 sugestões ou 3 para cada uma delas. O que você acha? Entendi. Nem o de cadastros a gente conseguiria deixar pré-programado. Acho que de cadastro, sim. É que Ju, você acha que semana que vem vai dar para... Porque a gente tem uma convenção que vai acontecer no final da semana que vem. Eu não sei como eles vão estar. É que semana que vem já tá, na verdade, a gente sai de uma convenção e entra no treinamento de novos. Vai ser um pouco puxado semana que vem. Vamos pular semana que vem, sexta. Então? Se for sexta. Não, sexta é convenção, não? Eu tô vendo. Não, eu tô viajando. Eu já tô contando que eu viajei, ó. Na verdade, essa sexta que vem agora começa a convenção. Esquece semana que vem. Isso. Essa semana que vem esquece. Eu tô com a cabeça na outra. É que vai ter a convenção, a gente entra em treinamento.
Então são 2 semanas que vão estar todo mundo fudido, né, na verdade. Entendi. Então, o Aí que a gente pode depois fazer nessas 2 seria- semanas? Tentar correr 2 semanas antes, que é pré-carnaval, assim, pra tentar acelerar tudo que puder, né? Entendi. Mas essa pergunta da Paloma é boa. O que a gente poderia fazer, de Nessas 2 repente, nas semanas. próximas 2? O que eu posso sugerir para vocês? A gente antecipar os cadastros que a gente consegue auxiliar. Então, eu já compartilho as planilhas, vocês já vão Ok. preenchendo as informações. Checklist que vocês tiverem ali, os modelinhos, vocês podem compartilhar também. Fluxo de cronograma de implantação, podem compartilhar também. Que aí, vocês me passando essas informações, a gente já começa os treinamentos com o módulo pronto. Tá. Pode ser. Você vai mandar tudo pro Fê? Eu A vou gente mandar lá pode no grupo. mandar no grupo, né? Só pra gente ver de lá, Fê, assim, um pouco aí juntar forças, tá? Por Sim. exemplo, de repente, o que for da nossa área aqui, que a gente tem mais conhecimento, eu pego e faço, o que é da Rô. Tem gente que não tá aqui, que provavelmente vai ser importante, que vai ser alguém da operação, ou não se barra com a Rô, ou o pessoal de treinamento e o pessoal de marketing. Esses estão na minha cabeça, que são os pilares também importantes. Aí a gente alinha com o Julião, não sei se o Julião também tá aí, só pra gente direcionar forças e ver que a gente consegue acelerar. Se ficar todo mundo só, Eu acho a que gente vai dar uma faltou ali. surtada, né? Não, faltou no nosso grupo ali a representação marketing, né? E acho que o Paulo também, na parte ali, pode ajudar um Nesse pouco. período, tá? Eu acho que nesse período de talvez É. imputar informação, entendimento, porque são as áreas que vão usufruir desses modos, tá? Combinado. Não Então sei é o que isso. vocês acham Vamos aí. assim. Fechou? Não, é isso aí. Então, perfeito. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar as informações lá no grupo do que vocês podem compartilhar nesse primeiro momento. E na semana que vem, na sexta, eu vou chamar vocês para a gente ver se tem ali uma posição do primeiro treinamento. Pode Tá, ser? sexta não. Sexta a gente já vai estar enrolado. Vamos Então, tentar na outra quarta. mesmo. Na quarta. Na Tem que ser. quarta. Ó, essa semana que é do dia 3 ao dia 7, esquece. Esquece. Então tá, então vai ser Esquece a na gente, outra. esquece a Quarta, gente, de dia verdade, 12. porque a gente vai estar muito focado na convenção mesmo, não tem nem como que pensar, não sei se o Julião pensa diferente. Aí depois a gente vai entrar na semana do dia 10 ao 14, que eu, particularmente, a nossa área vai estar envolvida com um treinamento de novos, aí eu não sei se pode ser que alguém, como talvez a área da Rô, já possa estar se envolvendo em alguma coisa da semana do dia 10 ao dia 14, entendeu? Ô, Ju, mas acho que quanto tempo é o treinamento? 1 hora de treinamento. Mas o interessante é a gente... você tá falando de outro treinamento, né? O nosso, não. Desculpa. Não, esse treinamento Qual é a mesmo. duração tá. desse treinamento aí, Ju? É 1 hora, só que o interessante é a gente seguir uma trilha de Não, se é 1 hora conhecimento. só dá para fazer, Ju, na semana 10 a 14. A gente pode até Não, fazer o isso, treinamento, depois da aqui, qual que era a convenção. proposta? Isso, aí começa pela Rosana, é isso que eu tô falando. De repente começa pela área da Então Rosana. vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. O que a Paloma tá pleiteando aqui é, eventualmente na quarta da próxima semana, a gente se reúne ali para definir a agenda para ela. Aí a gente determina essa data que o João tá falando. Na semana pós-convenção, a gente encaixa ali a data já para fazer essa agenda. O que vocês acham? A gente confirma com ela essa data. Porque eu não sei se a gente consegue confirmar agora, né? Beleza. Então, show, pessoal. Eu vou compartilhar esse documento lá também, vocês podem analisar, se vocês quiserem deixar aqui a sugestão de data e horário, aí eu valido com a minha agenda, trazer também e-mails dos participantes, podem ficar super à vontade. A gente vai ter... Pode ficar à vontade. No meu caso, você pode marcar quarta-feira, porque a minha capacitação aqui é dia 11, então quarta, dia 12, pode marcar possivelmente de manhã, tá? Se for possível. À tarde também. À tarde eu tô livre. Você fala do módulo de chamados, da centralização. Isso. Entendi. Como que vai acontecer, Rô? A gente sempre reúne todas as pessoas que precisam participar no treinamento. Aí, assim, todos conseguem fazer as perguntas, a gente consegue reservar um horário ali para ter realmente esse conhecimento amplo e esclarecer as dúvidas de todos. Mas o treinamento também fica gravado também. Se a gente não conseguir juntar todas as pessoas, eles podem assistir depois. Ok. Não, mas vamos assim, ó. A Paloma vai vir agora, e nosso compromisso é até quarta da próxima semana a gente devolver com essa sugestão de horários aqui já definida. Certo? Aí, no caso aí, a gente já preenche já colocando a data do dia 12 e tal, o que for ali, já definindo essa sugestão que você já está pré-mandando aqui. Não, por mim, ok. Fechou. Então, show. Pessoal, eu vou finalizar aqui a gravação. Lá no nosso grupo, eu vou colocar uma pasta do Drive, um link, né, da pasta do Drive lá na descrição. E também